Graça e paz, irmãos e irmãs, amém? Aleluia! Quem está feliz com Jesus? Quem quer ir para o céu? Quem quer ir para o inferno? Ninguém quer, graças a Deus. Amém. Ninguém quer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É para ver se vocês estão espertos, né? Que às vezes você responde o amém automático, né? Aí complica. Não é isso mesmo? Então é um teste para ver se a igreja está aqui, né? Se a gente não está como crente de girafa, corpo na igreja, cabeça lá fora, né? Mas, queridos, eu gostaria de trabalhar algo que Deus me trouxe à memória e me fazia queimar o meu coração e aplicava para a minha própria vida. Eu gostaria de trabalhar um pouco com vocês nessa noite no texto de Tiago. Abra sua Bíblia lá em Tiago. Tiago, capítulo de número 5. Tiago 5, 17 e 18. É um texto super simples. Tiago, lá no Novo Testamento, 5. Nós vamos ler os versículos 17 e 18. Eu vou citá-los, né? Hoje a Gabi não está, ela está em São Paulo. Ela foi lá no casamento e aproveitou para matar a saudade de mamãe, né? Tiago 5,17, quem achou, diga amém. Quem pode ficar de pé, faça-o em nome de Jesus, para recebermos o texto. Maiara, projete aí também. O texto vai ser projetado para aqueles que ainda não têm Bíblia. Você que tem Bíblia, traga, Inário também. Tiago 5,17 diz assim: havia um homem, Elias, homem igual a nós mesmos, e ele orou. Por 3 anos e meio não choveu, e tornou Elias a orar, e voltou a chover em Israel. Amém. Feche os teus olhos, coloque uma das suas mãos sobre o seu coração, e por favor, peça para Jesus clarear a sua mente, fazer essa palavra sair daqui e entrar dentro de você e renovar as suas forças e produzir vida para mim e para você e nós sermos cheios da tua graça. Paizinho querido, nós estamos aqui, Deus, com sonhos, com expectativas de sermos visitados nessa noite. E nós nos colocamos tão somente na dependência da tua graça. A nossa única esperança está numa visitação do Espírito Santo. Por isso, ó Pai, numa noite como essa, onde nós estamos aqui, um grupo pequeno de pessoas, mas há uma expectativa de que o Senhor tem algo a fazer com estes que aqui vieram. E eu lhe peço que o Senhor honre a vida desses amados e amadas que deixaram as suas casas e estão aqui conosco. Nos abençoe e fala ao nosso coração, em nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos e irmãs. O título da pregação dessa noite é As pessoas que não se contentaram com pouco. As pessoas que não se contentaram com pouco. Vira para quem está do seu lado aí e pergunta: você se contenta com pouquinho? Eu gostaria de lembrar da experiência de Wesley, fundador do movimento metodista, e a partir de Elias, nós traçarmos um perfil. Queridos, nós temos dentro de nós, talvez uma falsa modéstia, porque nós olhamos para a vida de grandes homens da Bíblia, como Isaac, Elias, Abraão, Jacó, e dizemos assim: mas esses homens eram diferentes. E parece que absolutamente nada na Bíblia escapa ao propósito de Deus. Porque quando a Bíblia vai falar de um homem, um dos homens mais espetacular de toda a história, que foi Elias,
ela diz, através de Tiago, e era Elias, um homem exatamente como eu, como você. Era Elias um ser humano feito de carne e osso, tendo crises, dúvidas, medos, vontade de desistir igual você e eu, vontade de chutar tudo para o alto, vontade de abandonar a fé. Elias tinha problema na família, Elias era pobre, tinha problemas financeiros, Elias era um simples profeta, e Deus fez o que fez na vida de Elias, porque ele não se conformou em ser mais um, mas ele quis ser o homem que viveu para a glória de Deus. O que me leva a muito simples concluir que eu e você, apesar de sermos pessoas limitadíssimas, apesar de sermos pessoas que nós mesmos queremos desistir da gente, Deus pode usar tremendamente a minha e a sua vida. Mas há uma questão a ser profundamente pensada e analisada. É como está a sua vida em relação ao tamanho do seu Deus. Você encontra nessa noite conformado ou inconformado com o tipo de vida que você está vivendo. Há pessoas que dizem ser grata a Deus, mas confunde gratidão com passividade, com conformismo e com medo de mudar, medo de tocar nas feridas da alma, medo de ter que renascer ou nascer de novo. Então está tudo bem como eu estou, está tudo bem, eu nunca tive uma experiência com Deus, eu só conto a experiência dos outros, mas está tudo bem, eu estou salvo. Está tudo bem, eu não nasci mesmo para ser super-herói, eu não tenho vocação, eu nasci, crescer, criar os meus filhos, ir à igreja e morrer. Aí você olha para a pessoa e fala assim, olha como aquele cara é grato. Na verdade, não podemos confundir gratidão com conformismo. Eu sou grato a tudo que Deus fez por mim, mas eu sei que não chegou a 0,1% do que Ele tem para as nossas vidas. Não pode, irmãos. Não podemos nos conformar. E aí eu me ouso a perguntar, o que leva uma pessoa, um homem, uma mulher, a tornar-se uma pessoa inconformada? O que será que faz uma pessoa olhar para dentro de si e dizer, eu não aceito viver essa vida rasa, eu não aceito viver essa vida insignificante, eu não aceito viver por viver, eu não aceito cantar o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. O que será que leva a pessoa a ser inconformada e querer mais da presença de Deus? Eu diria que a resposta é, quando nós conhecemos o tamanho de Deus, nós não nos contentamos com pouco. Quando nós conhecemos o Deus que diz lá em Isaías 43, que pega os mares, que pega o mundo na palma da sua mão, segura o mundo, as estrelas, os planetas na palma da sua mão, nós não conformamos com qualquer tipo de vida, porque servimos um Deus infinito. E essa é a questão
que nós devemos pensar, do qual nós não podemos nos conformar, irmãos. Eu não falo aqui de conformismo com bens materiais, eu não falo aqui somente de sonhos terrenos, mas você não pode conformar com uma vida seca, com uma vida rasa, com a vida sem a presença de Deus, com a vida sem milagres, com a vida sem extraordinário, com uma vida sem coisas inexplicáveis acontecendo, porque o seu Deus, o meu Deus, é o Deus do impossível. E aí, irmãos, eu volto justamente para a história de um homem simples como eu e você, que orou durante 3 anos e meio, não choveu, tornou a orar e voltou a chover. Por que esse homem tinha tanto poder? Porque ele foi diferente de mim e de você. Ele não achou que o poder de Deus era para outro. Ele olhou para dentro dele e disse assim: esse poder que Deus tem é para a minha vida, e eu recebo, e eu me consagro, e eu me santifico para ser o que a Bíblia diz que nós somos. Agora, o grande problema é que quando fala de poder, de chamado, você olha para o irmão que está do seu lado e diz: é para ele. O grande problema é que quando fala, você pode curar enfermo, você pode expulsar demônio, aí você vira para a pessoa que está lá, está vendo? Deus está falando com você. A Bíblia já diz: você pode. Agora Elias, ele diz: eu sou herdeiro da promessa do Rei Jesus. Eu sou filho do Rei. Eu sou príncipe do Senhor. Você é filha do Rei, princesa do Senhor. Não a princesice que nós vemos aí na televisão, não o princesismo que você vê aí, o príncipe que todos os servem, que todos os batem continência, que todos dizem: lá vem o filho do rei, as pessoas têm que se curvar diante de mim porque eu sou filho do rei. Não, mas você é filho do rei para servir, para mudar a vida das pessoas. Porque reino de Deus é servir, servir e servir. Quem não serve para servir, não serve para viver o reino de Deus. O reino de Deus diminui o homem e exalta Jesus Cristo. O reino de Deus não levanta o homem, o reino de Deus levanta o nome sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo. O reino de Deus te coloca como servo, servo de todos. Não venha para a igreja para alguém te servir, venha para a igreja para ser servo de todos. E aí, irmãos, eu fico pensando que ser crente é muito difícil. Vocês concordam comigo que ser crente é difícil? Sim ou não? Agora, sabe coisa fácil que é? Frequentar uma igreja. Sabe coisa fácil? Ter carteirinha de membro. Sabe coisa fácil, irmãos? É nós dizermos: sou evangélico. Até porque eu posso chegar aqui nessa igreja e dizer: eu sou médico, sou doutor, clínico geral, mas eu preciso ter um documento que me certifique como tal, que eu posso dizer o que eu sou, aquilo que eu quiser, mas a questão é que de fato eu sou. Por isso que eu gostaria de pensar assim um pouquinho com vocês na história de homens e mulheres que não se conformaram. E como terça-feira, dia 24, nós vamos lembrar o coração aquecido, a história de John Wesley na Inglaterra do século XVIII, que nasceu o movimento metodista, e por causa disso nós estamos aqui nessa noite. Wesley foi criado numa família de cristãos, anglicanos. A igreja anglicana é um catolicismo um pouco diferenciado. O seu pai era pastor, a sua mãe teve, além de Wesley, mais 18 filhos.
cresceram só 10. Só 10. Né? E dentro da casa dos Wesleys, eles viviam uma vida com Deus. Tinha culto no lar, terça e quinta, só para a família. Uma criança não podia chorar durante o culto. A vara estava atrás da porta. Quem quer dica para criar filho precisa olhar a dona Susana, mãe de Wesley. Com 3 anos as crianças sabiam ler. E a cartilha da dona Susana era a Bíblia. Wesley cresceu nesse ambiente. Wesley vai para a faculdade. Ganha bolsa e vai para a faculdade. E ele chega lá, ele arruma um grupo para orar com ele, de 4, 5 pessoas, e o pessoal coloca apelido de metodista, de traças da Bíblia, de clube santo. E Wesley começa a sua briga com Deus, porque só ter um nome na igreja já não satisfazia mais Wesley. Porque só pertencer a uma família pastoral não resolvia mais os problemas da alma de Wesley. Ele se forma, ele começa a sua caminhada pastoral, ele mergulha em livros, e ele ora, ele busca. Tem uma vez que ele escreve a um amigo, a um tutor, a um orientador, dizendo: olha, eu vou parar de orar porque eu não tenho fé. E o tutor responde para ele o seguinte: continua orando, Wesley, até que a fé venha. E ele continua. Ele se propõe a ir para a missão. Ele vai para a missão, para a Geórgia, evangelizar os índios. E ele, quando volta da missão, foi um fracasso. Não ganhou ninguém. E ele, quando volta, ele diz o seguinte: eu fui converter os índios, mas quem vai me converter? Gritos da alma. Gritos de alguém que não está conformado com uma igreja, com nome no hall de membro, com tempo de igreja, mas que quer ter um encontro pessoal e transformador com Jesus Cristo. Até que no 24 de maio de 1738, Wesley vai a uma reunião contra a vontade, não estava nem a fim de ir na reunião, contra a vontade. Ele ouve uma pregação, um comentário de Martim Lutero sobre a justificação pela fé, pela graça, e ele sente o seu coração queimar, sente o seu coração abrasar-se, e aí este homem mudou a história de um país. A Inglaterra não entrou numa guerra por causa de Wesley. Wesley agora vai para as ruas buscar os bêbados, as prostitutas, vai para as universidades buscar os ricos, porque evangelho não tem classe, evangelho é para todos. E Deus começa a mudar a história, e dentro de pouco tempo já havia 90.000 metodistas. Wesley andou milhas e milhas intermináveis a cavalo, e ele preparava o seu sermão a cavalo. Enquanto ele andava o cavalo mansinho, ele ia preparando o seu sermão para o caminho. Gastou tudo que podia na compra de livros, se preparou, teve a experiência do coração aquecido, e hoje essa igreja chegou até nós, graças a um homem que não se conformou com ser apenas um crente de aparência. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que tornar-se crente de verdade é muito difícil. Envolve briga com Deus. Eu dou um exemplo de um cara que brigou com Deus, Jacó. Gênesis 32 diz que Jacó lutou com Deus,
E o nome Jacó já diz, né? Jacó, tradução é trambiqueiro, esse homem trambiqueiro, esse homem pecador, filho, diz Isaac, homem de Deus, neto do pai da fé, mas não existe unção, não existe salvação transferida através do nome, não existe salvação por sobrenome. Cada cristão precisa ter uma experiência com Jesus. E Jacó, cansado de todo mundo achar, ó, o Jacó, homem de Deus, ó, a família de Jacó, o vô dele, o cara era bom. Imagina o pai dele, que Jacó é o cara, mas Jacó era um sem vergonha. E ele tem uma luta tremenda com Deus para mudar a sua vida. E de Jacó ele passa a ser Israel, que significa príncipe do Senhor. Ele não se conformou com a situação da sua alma. Ele ousou querer uma mudança, a pagar um preço de oração, de jejum, de santificação, de busca pela presença. Ele ousou a enfrentar o vale de ossos secos da nossa vida, porque há momentos da nossa vida que a gente ora, não faz sentido, que a gente jejua, não faz sentido, que a gente busca daqui, busca dali, não faz sentido. Parece que Deus se ausentou de nós, mas esse tempo é o tempo que Deus está trabalhando na minha e na sua vida. Eu disse uma frase semana passada e volto a dizer: primeiro Deus trabalha em nós, depois através de nós. E Tiago nos lembra que é como colocar o ouro lá no fogo, para o material lá no fogo para virar um ouro puro. Isso é no fogo quente, mas muito quente, com muitos graus, para você purificar o ouro. E assim a nossa vida, são lutas, são questões terríveis, são lutas difíceis, são batalhas, para que Deus possa finalmente tirar todo o nosso orgulho, tirar toda a nossa vaidade, tirar tudo que não presta de nós, para nós sermos usados para mudar as vidas. Meus irmãos, quando eu encontro crentes que dizem assim: eu nunca sofri uma crise na minha vida de fé, eu fico com os dois pés atrás, porque eu acho que há uma superficialidade do tamanho do mundo. Porque o Evangelho mexe das nossas entranhas. Eu lendo o diário de Wesley, eu lembro de uma vez que ele prega em uma cidade, 1000 pessoas converte, entrega para Jesus a sua vida, e ele relata que as pessoas se contorciam, soluçavam, se batiam de dor, de arrependimento da situação de vida que eles estavam. É que nem Atos 2:37, quando Pedro prega e mais de 4.000 pessoas entregaram a vida para Jesus, diz que eles se compungiram de coração, ou seja, eles se quebrantaram, eles se caíram nos braços de Deus, eles se jogaram nos braços de Deus, eles se humilharam na presença de Deus. Eu creio, irmãos, que se nós nos conformarmos, nós não vamos mudar nem a nossa própria vida, o que dirá a dos outros. Eu creio também, irmãos, que se nós quisermos pular etapas, nós não vamos chegar ao lugar que Deus quer que nós chegamos. Porque você não precisa ser famoso,
Você não precisa estar entre os vídeos mais assistidos do YouTube. Você não precisa estar na primeira página dos jornais. O seu nome não precisa estar entre os 10 mais citados, mais falados do Brasil. Você não precisa. Agora, você e eu precisamos ser luz, sal da terra e luz do mundo. Você e eu precisamos fazer a diferença. Deus não tem outro plano. E nós, irmãos, estamos nos conformando. E nós estamos deixando para lá. Porque há muitos, quando percebem a luta que é para ser um cristão de verdade, acaba dizendo assim: deixa como está. Parece a musiquinha lá, tá ruim, mas tá bom. Eu gosto muito do encontro com Deus. Boa parte das pessoas aqui, uma parte significativa da igreja já fez. Agora, sinceramente, irmãos, é o pontapé inicial, é o começo. Ninguém tem a sua vida totalmente mudada em um fim de semana. A vida com Deus é uma caminhada de fé em fé. Você, se conscientizar do para que Jesus te chamou, será que você não pode olhar para a sua vida e dizer, assim como foi com Wesley, Deus também pode fazer na minha vida? É verdade, nem todos vão levantar um novo movimento, nem todos vão levantar uma nova igreja, mas uma coisa eu tenho certeza: Deus te chamou para ser uma bênção. Deus te chamou com um plano, com um propósito. Deus não te chamou apenas para você frequentar uma igreja, ou Deus não te chamou apenas para ser salvo, mas Deus te chamou para dar frutos. Por isso é que Elias entendeu perfeitamente essa história, e ele tinha ousadia. Vamos ler um texto comigo, 1 Reis 18, 36 ao 38. Fala o que esse homem fez, sendo um homem simples como você e como eu. Esse texto aqui é um desafio que Elias faz com os profetas de Baal. E Elias propõe o seguinte: o Deus verdadeiro vai fazer descer fogo do céu. Vai vocês primeiro, os 400 de Baal aí. Os caras vão lá, clamam, se corta, se machuca. Elias zombra deles, fala assim: é meio-dia agora, Deus de vocês deve estar dormindo. Grite mais alto. Aí o povo grita, não acontece nada. Aí Elias manda jogar água na lenha lá do altar, faz uma vala lá, um valeta, um buraco, enche de água, manda para dizer que o fogo ia ser dos bons mesmo. Elias faz essa oração, cai fogo do céu, não sobra nem a água que foi colocada lá. E Elias também depois mata todos os profetas de Baal, e fica provado que há Deus em Israel. Um homenzinho, talvez mais simples do que eu, mais simples do que você, mas que deixou Deus tomar conta da sua vida. Um homenzinho, porque nós temos mania, irmãos, de quando lemos a Bíblia, achar que esses homens de Deus não tinham problema, que só nós temos problemas. Nós temos uma crise de coitadinho que não é mole. Um homem com sérias dificuldades.
mas um homem que levava Deus a sério. O grande problema hoje tem sido as pessoas levarem Deus na brincadeira. O grande problema hoje tem sido nós declararmos aos pulmões: eu creio, eu creio. Quando, na verdade, há uma crise aguda de incredulidade. Deus não mudou. Quem mudou está sendo nós. Eu quero te desafiar, meu irmão, minha irmã, a crer que você pode ser usado e aprovado e cheio do Espírito Santo. Eu quero desafiar você aí na contramão de tudo aquilo que o diabo tem falado que você é. Que você é um fracassado, que você é um pecador, que esse papo de missão, de igreja não é com você, que você não consegue resolver nem coisas simples da sua vida. Todas essas conversas que o diabo tem posto na sua mente, eu quero te desafiar a crer somente que Deus tem chamado a cada um e a cada uma aqui para uma grande missão. Eu quero te desafiar a ousar mudar a sua convicção, mudar a sua história. Porque, irmãos, se nós não nos levantarmos, se nós não deixar Deus levantar a gente como grandes homens e mulheres, eu não sei o que será de nós, e eu não sei o que será da geração vindoura. Portanto, entre em uma batalha consigo mesmo, porque nós sabemos que o nosso maior adversário não é só o diabo. Nós sabemos que o grande adversário da nossa vida somos nós mesmos. O nosso conformismo. Eu não posso me conformar nessa noite que Deus deu um espaço tão grande, tão bonito para nós, e nós estejamos com tão poucas pessoas. Mas o meu inconformismo sozinho nada resolve. É preciso que juntos nós sejamos inconformados. Eu não posso me conformar com uma experiência com Deus de 10 anos atrás, quando na verdade Ele promete para nós uma experiência dia após dia das nossas vidas. Eu não posso me conformar e bater no peito e dizer: olha como eu estou lendo um capítulo da Bíblia por dia. Amém? Para quem não lia nada é um bom começo. Mas você tem que querer ir além das suas forças. Você tem que enxergar com os olhos de Deus. Você tem que ter dentro de você o espírito de Elias. Até quando, irmãos, nós vamos achar que esses chamados grandiosos não são para nós?
Engraçado é que nós achamos que o chamado grandioso não é para nós. Mas se alguém gritar aqui nessa igreja, olha, tem um chamado aqui para alguém ficar rico, quem é? Vai ser um monte de sapo na lagoa. Eu. Eu creio, irmãos e irmãs, que pessoas inconformadas precisam levantar para salvar essa cidade, para salvar as vidas perdidas. E eu creio que você precisa se levantar para salvar a sua própria alma. Se você está sendo incomodado, que bom, meu irmão. É um sinal que Jesus te ama. Se as pregações nesse altar têm trazido um tormento para a tua vida, eu diria graças a Deus. Graças a Deus. E que Deus aumente os nossos tormentos, a fim de que nós chegamos aonde Deus quer que nós chegamos. Eu entendo que uma boa pregação não é aquela que você sai da igreja dizendo, rapaz, como eu estou bom. Mas é aquela que você olha para dentro de você e diz, Deus, tem misericórdia da minha alma. Deus, como disse John Wesley, como é que eu vou converter os outros se eu mesmo não sou convertido? Que Deus levante aqui pessoas simples, mas com muito poder. Quero encerrar essa pregação lembrando do que diz o apóstolo Paulo lá em Romanos. O Evangelho é poder de Deus. Evangelho não é conversa mole. Evangelho não é show pirotécnico. O Evangelho não é animação de auditório. O Evangelho é poder de Deus. Onde está o poder de Deus, está o Evangelho verdadeiro. Aonde não há poder, qualquer semelhança é mera coincidência. E aí eu me preocupo, irmãos, porque nós precisamos de muito poder para essa igreja, para as nossas próprias vidas. Nós precisamos entrar nas casas e os demônios fugirem queimados e derrotados. Nós precisamos orar pelos casamentos e os casamentos serem restaurados. Gente, o Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus. E está faltando poder nas nossas vidas. E está faltando poder na nossa igreja. Sabe por que está faltando poder nas nossas vidas, na nossa igreja? Porque nós estamos conformados. Nós estamos flertando. Você sabe o que é flertar? É fazer de conta que está, mas não está. O Evangelho é poder de Deus. Quando os discípulos os discípulos de João perguntam se já havia chegado o Messias, Jesus responde assim: vai e diga para eles, os demônios são expulsos, as pessoas são curadas. Jesus não bate no peito e diz, não, chegou sim o Evangelho, chegou. Mas Jesus diz, vai e diz a ele o que está acontecendo. Você tem Deus na sua vida, meu irmão? O que você tem para contar que Deus tem feito através da sua vida? Porque eu posso ser deselegante com você,
Mas se você disser que tem Deus e não está mudando a vida de ninguém, nem a sua, você se convenceu e não se converteu. A palavra é parecida, convertido e convencido, mas há uma distância muito grande entre as duas coisas. O Evangelho é poder de Deus. Não se conforme. Não se conforme. O Senhor vai derramar água sobre aqueles que querem. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero, de verdade, eu quero que Deus nos leve a um lugar de inconformismo. Eu quero que Deus mande uma crise profunda para mim e para você. Quem eu faço discipulado aqui chega para mim e fala assim: pastor, estou numa crise profunda. Eu digo, graças a Deus, que ela aumente 7 vezes mais. E não é praga de crente, não. É porque, meu irmão, você quer crescimento mesmo? Você quer crescimento na sua vida? Então, meu filho, se prepare para chorar muito. Mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Porque uma pessoa mudada faz um reboliço no reino do diabo. John Wesley exclamou certa vez: dai-me 100 pessoas que não têm medo de nada, a não ser do pecado, que eu mudo o mundo. É por isso que eu não acredito em 80% do evangelho de hoje. Porque se nós somos 40 milhões de evangélicos, se esses evangélicos fossem realmente evangélicos a partir do evangelho de Jesus, eu duvido que o Brasil estava do jeito que está. Eu duvido. Então o que eu concluo é que há problema nesse evangelho. O que eu concluo é que há problema nesse evangelho, como diz o apóstolo Paulo, é o outro evangelho. Deus vai levantar você. Deus vai levantar a gente simplesinha aqui de Itapeva para fazer a diferença nas nossas vidas. Tive uma experiência de oração esses dias com o seu Max, com a dona Ana, na casa de uma senhora, e esses dois ali intercedendo por mim, ali orando pela mulher. E foi um momento maravilhoso. Deus começou uma obra naquela vida. Deus vai levantar você, meu filho, minha filha. Mas para de achar que está bom, porque não está bom. A sua vida espiritual não está boa. Você corre perigo. Mas Deus te espera para encher você do Espírito Santo. Uma boa notícia e uma má. A má é que você não está bem. Você está bem abaixo do que você pensa que está, e eu também. Nós não estamos abafando. A boa é que Deus vai fazer uma reviravolta na minha e na sua vida e nessa igreja, quando nós formos inconformados. Fique de pé, eu quero orar por você. Eu creio que gente inconformada vai longe. Não aceite a sua realidade. A pior desgraça que se pode escutar da boca de um crente é: eu sou realista. Se eu fosse olhar a minha realidade, eu estava lá na roça, lá, sem ler e escrever. Crente não olha a realidade. Crente voa nas asas de Deus. Crente sobressai. Crente não olha a circunstância. Crente não olha o tamanho do problema. Crente olha o tamanho da mão de Deus. E a mão de Deus é grande. A mão de Deus é forte. A mão de Deus ninguém detém. A mão de Deus ninguém para.
A mão de Deus ninguém ata, a mão de Deus ninguém quebra, e a mão de Deus está sobre ti nessa noite. E a mão de Deus te restaura, e a mão de Deus te levanta e diz para você: saia dessa caverna, saia desse lugar de pequenez e seja cheio do Espírito Santo, seja cheio da unção, seja cheio da graça, seja cheio da misericórdia, seja cheio do perdão. Que Deus visite a sua vida, derrama o teu Espírito sobre ti nessa noite. Não se conforma, porque você nasceu para ser uma bênção. Você nasceu para mudar a história da sua vida. Você nasceu para mudar a história da sua igreja. Você nasceu para brilhar, porque a luz de Deus brilha na sua vida. Você nasceu para ir muito longe, e tudo que está impedindo, e todas as barreiras do inferno, elas cairão em nome de Jesus Cristo. Você nasceu para ser alegria de Deus e tormento na existência do diabo. Você não nasceu para ser vergonha para o reino, mas você nasceu para Jesus dizer: eis o meu filho amado, a qual tenho prazer. Eis o meu filho amado, a qual tenho prazer. Não se contente com um pouco, não se contente com uma vida miserável, não se contente com orações sem pé, sem cabeça, não se contente com vida cristã sem comunhão, mas vá além pelo poder de Deus. Muda a história da sua casa, muda a história da sua vida, muda a história da sua cidade, porque Deus é com você. Você pode, não porque você é boa ou bom, mas porque a forte mão de Deus está sobre ti. A mão de Deus está sobre você, e eu vejo nessa noite a mão de Deus passando sobre nós, a mão de Deus sacudindo o nosso coração, a mão de Deus nos tirando dessa vida cristã rasa, conformada, e nos levando a um lugar mais profundo. Meu irmão, eu te convido nessa noite ao convite que Ezequiel fez. Quando ele está lá diante das águas, Deus leva ele diante das águas, ele põe o pezinho, depois ele põe a perna, e Deus fala para ele mais profundo, depois ele põe o corpo, e Deus fala para ele: agora solta o corpo e mergulhe na minha presença. Mergulhe na presença do Pai. Meu Deus, não permita a gente conformado, não permita a gente achando que isso é o que o Senhor tem para nós, porque não é. Não permita a gente achar, Deus, que como está bom, porque o Senhor é tão grande, Deus, nós estamos aniquilando o teu poder com a nossa falta de fé. Pai, olha por cada irmão aqui nessa noite, olha pelo pastor, pela família pastoral dessa igreja, abre os nossos olhos para ver o tamanho do Senhor, e para ver que nós podemos. Eu posso, porque o meu Pai pode. E o meu Pai disse assim: eu lhe dou todo o poder foi me dado, assim na terra como nos céus. É seu, meu irmão. Se você não quiser, você vai passar a vida inteira sendo pequenininho, sendo um crentinho, vivendo de reboque, vivendo arrastado. Você vai passar a vida inteira como um crente carrinho de mão que precisa ser carregado. Que se o pastor não te carregar, ou o seu marido, ou a sua esposa não te carregar, você para. Mas se você quiser, você vai ser o trem que vai puxar muita gente para a glória do Senhor. Se você quiser, as pessoas vão vir atrás de você dizendo: eu vou, porque o Deus daquela pessoa mudou a minha vida, mudou a minha história.
A igreja precisa de menos fala e mais poder. Meus irmãos, nessa noite, nessa semana, vamos buscar o poder de Deus. Eu falo para Deus assim: Senhor, às vezes eu te envergonho, porque o Senhor tem tanto poder, e eu te prego de uma maneira tão pequena. Eu faço as coisas de uma maneira tão pequena, Senhor. Eu tenho muita culpa, porque estimulo vocês a pensar pequeno. Misericórdia, nós pedimos perdão, mas nós vamos vencer em nome de Jesus. Deus abençoe meu irmão, minha irmã. Aplauda Jesus Cristo. Dê um glória a Deus. E não se conforme. Não se conforme. Aleluia. Amém.